Na calada da noite, uma figura sinistra rondava o estábulo de um dos mais proeminentes moradores da pequena vila na Inglaterra. O relinchar agitado dos cavalos acordou o dono da fazenda, que dormia tranquilamente em seu quarto. Confuso com o barulho, ele levou alguns minutos para perceber que seus amados cavalos seriam as próximas vítimas do infame mutilador de cavalos que vinha atuando em Great Wyrley havia meses. Levantou de um salto, se vestiu apressado, pegou sua espingarda ao passar pelo armário na sala, onde ficavam suas armas, e saiu na noite escura, correndo em direção aos sons horríveis de agonia que vinham das baias onde os cavalos estavam. Conseguiu ver ao longe a figura correndo e não hesitou em atirar, mas os sons desesperados o fizeram correr para o estábulo para tentar ajudar os animais feridos. Ao entrar, a cena era sangrenta e de cortar o coração. Era preciso dar um basta nesses ataques aleatórios e sem sentido. Ficaram indignados? Então vem comigo que no episódio de hoje vamos ter mais razões para ficar indignados. Vamos conhecer um crime real que levou à condenação de George Dalgy e ao envolvimento do famoso escritor Sir Arthur Conan Doyle, criador do nosso conhecido e admirado Sherlock Holmes, que investigou o caso e trouxe justiça para o advogado indiano inocente que foi condenado a trabalhos forçados na Inglaterra do começo do século XX. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou poderiam ter saído diretamente da imaginação de escritores famosos. No episódio de hoje, inclusive, vamos falar sobre um dos escritores mais famosos da Inglaterra, Sir Arthur Conan Doyle, criador do inesquecível Sherlock Holmes, e como o autor se envolveu na investigação de um caso real polêmico e pra lá de injusto que aconteceu na pequena vila de Great Wyrley em 1903. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. O crime descrito neste episódio é real e não é recomendado para pessoas sensíveis. As informações aqui descritas foram pesquisadas e obtidas em diferentes fontes na internet. Vou colocar os principais links consultados na descrição do episódio e no enredeipodcast.com.br. Recados feitos, bora para a história real. George Ernest Thompson Dalgy nasceu em 22 de janeiro de 1876 na vila de Great Wyrley, em Staffordshire, Inglaterra. Ele era o filho mais velho de Shapurji Dalgy, um vigário de origem parsi que, para quem não conhece como eu e ficou curioso como eu, segue uma breve explicação. Os Parsi representam uma comunidade étnico-religiosa única que criou um legado cultural extraordinário que perdura até hoje. Eles são seguidores do zoroastrismo, fundado pelo profeta Zaratustra na antiga Pérsia há aproximadamente 3.500 anos atrás. O nome Parsi significa da Pérsia. A história dos Parsis como comunidade começa no século VII, quando a Pérsia foi conquistada pelos árabes muçulmanos. Para escapar da perseguição religiosa, um grupo navegou para Gujará, na Índia, por volta do século X. Segundo a tradição, quando pediram asilo, o governante local enviou um copo cheio de leite. Em resposta, os refugiados adicionaram açúcar sem fazê-lo transbordar, prometendo que adoçariam a sociedade sem perturbá-la. Eu gostei particularmente dessa história, e vocês? Voltando para a história, apesar de ter sido criado no zoroastrismo, o pai de George se converteu ao cristianismo. Japurji havia emigrado de Bombay, na Índia, e serviu como clérigo em várias paróquias antes de se estabelecer como vigário de St. Mark's em Great Wyrley. A mãe de George, Charlotte Dalgy, nascida Stoneham, era inglesa, filha de um vigário de Shropshire.
A família Dowgie mudou-se para a casa paroquial de Great Whirley no final de 1875, pouco antes do nascimento de George. Crescendo em uma vila predominantemente inglesa, os Dowgie, sendo de origem mista, enfrentaram preconceitos e discriminação. George era descrito como reservado e dedicado aos estudos, mas desde que era criança, a família Dowgie foi alvo de uma campanha de assédio bizarra. Cartas anônimas ameaçadoras, pichações na casa paroquial, encomendas fraudulentas, todo esse tormento continuou implacavelmente por anos a fio. Vocês podem estar coçando a cabeça e se perguntando, mas que tipo de pessoa dedicaria tanto tempo e energia a uma perseguição tão elaborada? É precisamente neste ponto que a trama se adensa consideravelmente. O chefe de polícia local era o capitão Anson, ex-oficial do exército aristocrático britânico, que trazia consigo um passado influenciado pelos valores e atitudes comuns à era colonial britânica. Durante seu longo mandato como chefe de polícia de Staffordshire, de 1888 a 1929, essas influências podem ter contribuído para a sua hostilidade em relação aos Dowgies. Para dar uma ideia mais clara de como isso acontecia, o contexto colonial frequentemente reforçava ideias de superioridade racial e cultural entre os britânicos, particularmente entre aqueles das classes aristocráticas e militares que muitas vezes estavam envolvidos na administração e no controle das colônias. E a Índia foi uma grande colônia da Inglaterra. Isso poderia ter levado Anson a nutrir preconceitos contra a família Dowgie, que tinha origem indiana e não se encaixava no perfil demográfico padrão da sociedade inglesa da época. Era ele quem insistia veementemente na teoria de que o próprio George era o autor misterioso das cartas ameaçadoras. Sim, vocês ouviram corretamente. Ele acusava uma criança de enviar correspondências intimidadoras para sua própria família e fazia pouco caso de qualquer outro suspeito que aparecesse na investigação. E quando começaram os brutais ataques aos animais em 1903, como o ataque descrito no início desse episódio, quem vocês imaginam que foi imediatamente apontado como o principal e praticamente único suspeito? Acertou quem disse, nosso amigo George, que nessa época já era um adulto de 27 anos de idade, formado em direito e até autor de um livro sobre direito. A polícia alegou ter descoberto evidências incriminadoras, bem entre parênteses isso, durante uma busca na casa paroquial. Um roupão supostamente manchado com sangue animal, pelos microscópicos de cavalo, descritos como quase invisíveis, que é muito conveniente, não é mesmo? E botas com vestígios de lama que, segundo eles, coincidiam perfeitamente com o solo da cena do crime. Mas lembrem-se que no começo do século passado, a análise forense, como conhecemos hoje, praticamente não existia. E vocês estão sentados? Porque o absurdo nessa história atinge níveis inacreditáveis. O pai de George, o reverendo Shapurji Dowgie, dormia habitualmente no mesmo quarto que o filho, que, vale ressaltar, já era adulto na época. E aí, gente, nos parece uma coisa muito estranha, né? O pai dormir no mesmo quarto do filho adulto. Mas nós não sabemos se era uma coisa cultural, ou de como eram os cômodos da casa, ou até porque, como George era sempre tão suspeito de tudo, se o pai não dormia com ele para garantir o álibi do filho. E talvez essa seja a razão, porque Shapurji jurou solenemente em tribunal que George não poderia ter saído do quarto durante a noite em questão. Eles dormiam trancados e a chave ficava com o pai. Mas o júri, em uma demonstração clara de preconceito, simplesmente desconsiderou por completo esse testemunho crucial. A história de George Dowgie é muito mais complexa e perturbadora do que apenas um erro judicial. Imaginem só se vocês ouvissem essa descrição sem saber a origem da pessoa. Um advogado jovem respeitável que tirou ótimas notas na faculdade, filho de um vigário, respeitador da lei e dos costumes. Essa pessoa, supostamente saindo à noite para esfaquear animais da fazenda. No mínimo bizarro, né, gente? E o mais inacreditável é que essa pessoa foi condenada baseada em evidências ridiculamente fracas. E aí, quando vocês sabem que essa pessoa, meio indiana e meio inglesa, começa a fazer um pouco mais de sentido, né?
Será que tinha um pouquinho de preconceito racial envolvido? Afinal, George era filho de um pai indiano em uma cidadezinha inglesa onde, surpresa, ele e sua família eram os únicos não brancos. O que vocês acham? Depois de anos cumprindo uma pena de trabalhos forçados, o advogado escreveu para Sir Arthur Conan Doyle pedindo sua ajuda. O escritor era constantemente confundido com seu personagem mais famoso, Sherlock Holmes, e recebia diversos pedidos de ajuda e investigações em andamento, o que tinham chegado ao que parecia um ponto sem pistas. Na maioria das vezes, Sir Arthur declinava com delicadeza. Mas o caso de George chamou a atenção do escritor, pela aparente investigação mal conduzida e o claro preconceito racial, que ditou o destino do pobre advogado meio indiano, meio inglês e inteiramente inocente. E aqui começa a parte mais fascinante. Conan Doyle literalmente virou um Sherlock Holmes da vida real. Ele foi ao encontro de George e, antes mesmo de se apresentar, ficou observando o rapaz de longe. Sabe o que ele notou? George segurando um jornal a centímetros do rosto. Elementar, meu caro Watson. Ai, gente, não resisti. A frase encaixa tão bem aqui. Porque esse detalhe aparentemente insignificante foi o que convenceu Doyle da inocência de George. Como alguém praticamente cego poderia sair à noite pelos campos, atacar cavalos e escapar da polícia? Seria como pedir a um Mr. Magoo, esse personagem é das antigas, hein? Quem conhece, deixa nos comentários, para executar uma missão de espionagem no escuro. Entre outras palavras, Doyle usou o mesmo método dedutivo que havia criado para seu personagem mais famoso. Ele observou um pequeno detalhe que todos haviam ignorado e construiu sua investigação a partir daí. Quando Arthur Conan Doyle finalmente decidiu mergulhar de cabeça na investigação deste caso intrigante, ele demonstrou um comprometimento absoluto com a busca pela verdade. O renomado escritor não se contentou com uma análise superficial dos fatos apresentados. Pelo contrário, ele conduziu uma investigação meticulosa e abrangente, visitando pessoalmente as cenas dos crimes, entrevistando extensivamente diversas testemunhas e, posteriormente, publicando uma série de artigos contundentes e minuciosamente documentados no prestigioso jornal The Daily Telegraph, nos quais expôs impiedosamente as falhas gritantes e as inconsistências inexplicáveis na condução da investigação policial. E vocês podem estar se perguntando, mas quais foram exatamente as descobertas revolucionárias que ele fez durante sua investigação? Bem, além da óbvia e severa deficiência visual de George, que por si só já tornava a acusação praticamente implausível, Doyle acreditava firmemente ter identificado o verdadeiro perpetrador dos crimes, um indivíduo chamado Royden Sharp, que apresentava um histórico documentado de comportamento problemático e, mais suspeitosamente ainda, demonstrava um conhecimento extraordinário e detalhado dos eventos relacionados ao caso. Dito isso, talvez o aspecto mais impressionante e inspirador dessa história seja a forma como Doyle habilmente utilizou sua considerável fama e influência social para exercer pressão constante sobre as autoridades britânicas. Em 1907, após uma longa e árdua batalha, George finalmente recebeu um perdão oficial pela acusação de mutilação de animais. Embora em uma reviravolta bizarra e contraditória, as autoridades ainda o considerassem culpado de enviar algumas das misteriosas cartas anônimas. Uma conclusão que muitos historiadores modernos consideram completamente infundada. O impacto deste caso foi tão grande que ele ajudou a criar o Tribunal de Apelação Criminal da Inglaterra e do País de Gales em 1907. Isso mesmo, o sistema judicial britânico mudou parcialmente por causa do erro cometido contra George Edalji. E George? Bem, ele eventualmente conseguiu retomar sua interrompida carreira jurídica como advogado e viveu o restante de seus dias de maneira discreta e reservada, compartilhando uma residência com sua dedicada irmã Maud. Mas vocês podem estar se perguntando, ele recebeu alguma forma de compensação financeira pelos anos traumáticos que passou injustamente encarcerado? Infelizmente a resposta é não. Devido àquela conclusão extremamente questionável sobre sua suposta autoria de algumas das cartas anônimas,
ele nunca recebeu qualquer tipo de indenização do Estado britânico por seu sofrimento. E para quem acredita que a justiça tarda, mas não falha, é importante mencionar que em 2013, mais de um século após os eventos originais, o Procurador-Geral da Inglaterra finalmente reconheceu oficialmente que o julgamento de George Dowding havia sido, em suas próprias palavras, uma completa farsa judicial. Embora esse reconhecimento tenha chegado tarde demais para George, que faleceu em 1953 sem ver seu nome completamente limpo, representa um importante marco no reconhecimento de um dos erros judiciais mais bizarros e perturbadores da história legal britânica. E aí, gente, conta pra mim o que acharam desse caso. Quando eu soube dessa história, eu sabia que tinha que fazer um episódio no Enredei sobre ela, já que esse caso revoltante ilustra perfeitamente como as fronteiras entre a ficção literária e a realidade ocasionalmente se entrelaçam de maneiras surpreendentes e inesperadas, né? Arthur Conan Doyle, o brilhante criador do detetive mais célebre e influente da literatura mundial, acabou por se transformar ele próprio em um investigador destemido na vida real. Um homem que não hesitou em desafiar abertamente as autoridades estabelecidas e lutar incansavelmente pela justiça de um inocente. Eu já admirava Doyle e agora eu estou completamente encantada com a história desse autor. Esse não foi o único caso em que ele se envolveu durante sua vida. E pesquisando um pouco mais sobre ele, que vida interessante o autor viveu. Pensei em fazer um episódio contando um pouco mais sobre ele. O que acham? Ah, e mais um fato interessante. Existe um livro chamado Arthur e George, que romanceia essa história, através de uma narrativa envolvente e mais profunda sobre a vida e os eventos que aconteceram e envolveram Arthur, o escritor Conan Doyle, e George. Quem tiver interesse em saber mais, eu coloquei um link para a compra do livro no enredeipodcast.com.br. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Lembrem-se que este é um caso real e mundialmente conhecido. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se, link no site do Enredei Podcast e na bio, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Hoje eu faço o podcast totalmente sozinha. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, nada disso seria possível.